Queridos, boa noite, paz do Senhor. Quero agradecer aos irmãos, pastor Camilo, pastor, amém? Também pastor Peterson, Cris, por nos receber com tanto amor. Estou conhecendo os outros irmãos e pastores aqui também. Ainda bem que ele deu um currículo, não deu outro, né? O cheque voltou. Brincadeiras à parte, Jesus nos faz melhor a cada dia. Sou casado com a Débora, sou pai do Isaac, da Sara, do Josué. Só está faltando Abraão, Jacó e Rebeca. Mas deixa para os mais novos. Já está bom, né? E muito feliz de poder estar servindo aqui com vocês, estar revendo esses amigos queridos. Eu acredito muito no que o Peterson e a Cris carregam, né? No Senhor. E a gente viu Deus se mover na vida deles de uma forma preciosa, desde que a gente os conheceu. E agora, conhecendo essa igreja aqui, a gente percebe que o Senhor une mesmo os propósitos, né? Antes da gente dar início na palavra, na temática de hoje, eu queria comunicar um sentimento, obrigado, querido, um sentimento que eu tive enquanto a gente orou, sabe? Enquanto a gente estava aqui em adoração, dá para perceber um ambiente que existe nesse lugar. E eu não sei se todo mundo que está aqui congrega aqui de fato, ou se tem algum visitante, mas eu queria dar uma palavra rapidinho, especificamente a você que congrega nessa igreja. Não deixe que a rotina não permita que você não enxergue a atmosfera que está sobre esse lugar. Porque existe algo específico que Deus colocou sobre esse lugar. E às vezes na rotina, para mim, que veio de fora, eu entrei nesse ambiente, e a gente sabe que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Eu pude ver e perceber o que o Senhor se move nesse lugar. E talvez para você que já congrega e já está acostumado, você pode não perceber o que eu percebi hoje aqui. Ou pode, né, no costume rotineiro, eu aprendi que o maior inimigo da honra é a rotina, que a gente às vezes não consegue, né, perceber aquilo que a gente já está acostumado. Então não deixe o Senhor te acostumar aqui, porque existe uma ambiência do Senhor aqui nesse lugar. Isso é um ajuntamento de família para nações. Amém? Então a gente está muito feliz, eu me sinto numa responsabilidade de poder servir o corpo local aqui, nessa igreja local. Perceba cada dia que vocês vierem para cá, sabe? Venha com fome mesmo, com expectativa. Não é nada igual, não é nada comum. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas a manifestação dessa presença é proporcional à nossa fome e à nossa sede. Quando nós temos sede e fome. Aleluia. Eu sei que não é isso que nós vamos pregar aqui hoje, já vamos entrar no tema. Está indo, né, pastor? Sabe o que é isso aqui? Pode falar. Amém. Mas a fome e a sede, querido, é a moeda da economia do reino de Deus. O profeta, ele diz assim: você que tem fome e sede, vinde e comprai sem dinheiro. Que isso? Vinde e comprai sem dinheiro, você que tem fome e sede. Essa é a moeda do acesso às realidades celestiais, quando nós verdadeiramente o desejamos. Quando nós verdadeiramente olhamos com satisfação e com uma busca interior daquilo que Ele é. Quanto mais satisfeitos estamos em Cristo, mais podemos revelá-lo de forma plena. Que você venha para cá cada reunião, seja de casais, seja nas reuniões dominicais, seja nos trabalhos semanais, com fome e com sede. João 7,37, a palavra vai dizer: aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Qual é o requisito para beber de Cristo? Tempo de igreja? Não. Tempo de teologia e conhecimento teológico? Não. Qual é o requisito? Sede. Ali está dizendo: aquele que tem
sede. E essa sede provoca uma receptação, um receptáculo daquilo que Cristo vai liberar, e você recebe aquela água. No verso 38 diz: e quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É algo que você vai beber aqui, vai despejar todos os dias, aonde você estiver. É uma água que corre, que flui, e você bebe dessa realidade, e você libera essa realidade. Tudo isso começou com a sua sede, aleluia, com a sua fome. Querido, é só no reino de Deus que a fome alimenta. Parece uma incoerência, né? A fome alimenta. Sim, no reino de Deus, a fome por Deus alimenta a sua compreensão sobre Deus. No reino de Deus, a fome por Deus alimenta a sua movimentação dentro da esfera do reino de Deus. Se tem coisas que eu tenho orado com o Senhor e pedido nesses dias, é: Senhor, uma nova fome, uma nova sede. Cada estação que se abre, eu quero entrar nela como aquele que o deseja. O salmista, ele diz: como uma corça que suspira por águas, como uma terra seca que anseia pela chuva, assim sou eu, Senhor, na tua presença. Assim sou eu, Senhor, no culto de casais. Assim sou eu, Senhor, na escola bíblica. Assim sou eu na minha casa. Assim sou eu ao despertar, aquele que anseia em te escutar, aquele que anseia em ouvir a sua voz e obedecer. Amém? Não deixa a rotina eclesiástica roubar de você, porque esse é um lugar de alimento e é um lugar de água. Meu Deus, onde o Senhor está me levando? Isso é a casa de Obadias. É um lugar de Deus trazer profeta e sustentá-los a pão e água. Essa não é outra senão a casa de Obadias. E ele escondeu os profetas e os sustentou a pão e água, a palavra e a santificação. O que gera esse ambiente é a pureza de Cristo. Meu Deus, isso é um ambiente profético. Isso é um lugar onde a brisa leve bate e tira profeta da caverna. Esse é um lugar onde muitos Elias entraram aqui e escutaram: Elias, sai desse lugar, sai dessa condição, come um pão que vai te dar, meu Deus. O pão que é liberado nesse lugar é um sustento profético. Eu não conheço a movimentação de vocês, né? Nem conversei muito sobre isso com o pastor Peterson. Não conheço, mas quero conhecer. Já me sinto parte disso. Mas eu acredito que o Senhor promove mesas nesse lugar. Mesas proféticas. Instruções específicas. E Elias, ele se encontra com Obadias para gerar um cenário para que a sociedade veja que o povo é Deus. Aqui não vai ter outra coisa senão a reunião de Elias e Obadias de tempo em tempo. Uma casa apostólica, que por os últimos dias, meu Deus, e o culto de casais, nós vamos chegar lá. Vai começar por aqui: famílias proféticas para os dias que estão por vir. Aleluia. Sabe, quando Adão recebe, quando o homem recebe a mulher, ele diz: essa sim é o quê? É ossos dos meus ossos. Ele está falando desse casamento. Mas quando você olha em Ezequiel 37, agora eu vou misturar o culto de casais com a introdução profética. Quando você olha Ezequiel 37, você vai ver que Deus está forjando um movimento profético em Ezequiel. E quando a palavra é liberada e Ezequiel profetiza segundo Deus havia mandado, a Bíblia diz: então eu ouvi um barulho de ossos que se ajuntavam com ossos. Meu Deus! Deus vai levantar um exército profético a partir de casamentos estruturados na palavra de Deus. Aleluia!
Não. Essa reunião aqui não é para consertar probleminha de rotina de casal. Não. Essa reunião é para engendrar a responsabilidade da família no plano eterno de Deus. Talvez um outro dia. Você pensou que era você aprender a abrir a porta do carro. Isso aí, querido, isso aí você faz normal. Mas não existe algo aqui. Amém? Porque o jeito que Deus trabalha é família. Quem somos nós? Vamos pegar a Trindade. Quem somos nós? Para o Pai nós somos os filhos. Para Cristo o Filho nós somos a esposa. E para o Espírito nós somos a casa. Esse é o jeito do nosso Senhor trabalhar. Efésios capítulo 2, verso 19 vai dizer que nós não somos mais forasteiro, estrangeiro, mas somos da família de Deus. Então, o próprio Deus está edificando em família. Esse é o modelo dele. Num tempo onde as ideologias tentam destruir o papel original da família, o que mais me encoraja a continuar construindo a minha família é saber que Deus também está fazendo isso. Amém? A Bíblia começa com um casamento e encerra com outro. O homem e a mulher num plano estabelecido por Deus para exercer o reino de Deus sobre a terra. E aí ele encerra o projeto no Apocalipse 21 e 22 com a consumação do casamento de Cristo e a igreja para a eternidade. Que coisa maravilhosa. Será que a gente já parou para entender o que o escritor de Hebreus diz? Quando a gente olha para essa esfera, a gente pensa, digno de honra entre todos é o casamento. Então é para esse lado que a gente tem que olhar quando a gente entende o propósito de um casamento. O tema dessa noite é a unidade, né? O poder da unidade no casamento, né, pastor? E eu queria falar, sempre que eu falo sobre família e casamento, a primeira vez em um lugar, eu sempre dou a mesma mensagem. Claro que o ambiente sempre muda as referências, né? Mas é sempre a mesma mensagem. Depois, quando há outras, aí a gente vai agregando a partir dessa mensagem, né? Minha esposa já está mais acostumada, né, a ouvir essa mensagem, mas sempre o Espírito sela algo novo. Porque a gente fala do fundamento da família, do fundamento do casamento. Então, a primeira coisa para entender uma unidade plena no casamento é compreender qual é o propósito de Deus para o casamento. Escute, não é o propósito de Deus para o seu casamento. Qual o propósito de Deus para o casamento? Para que Deus criou? Qual é a finalidade do casamento? Porque a Bíblia nos dá um motivo para casar. Você sabia que tem gente que se casa por causa de dinheiro? Sabia que tem gente que se casa por causa de carências? Tem gente que se casa para sair de casa. O motivo do casamento foi esse. Tem gente que se casa por causa de sexo. Esses aí não entenderam nada, né? Tem gente que escolhe muitos motivos para se casar. Mas a Bíblia nos dá um motivo. Vamos começar por aqui, Efésios 5:31. Coloca lá também o versículo, ou vamos aqui? Pode colocar? Acho que se colocar a gente ganha tempo. Amém? Por essa razão, eu gosto muito dessa versão. Por essa razão. Aqui está dizendo que existe uma razão para casar. Que não é dinheiro, que não é carência, que não é, sair de casa logo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas que razão é essa? Olha o próximo versículo. Este é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Se você olhar todo o contexto, a palavra de Deus em Efésios 5 está falando do propósito de Deus. Do plano, o Cristo, a igreja, o cabeça, o corpo. No verso 30 ele vai falar isso. E no meio dessa realidade chamada propósito, ele vai lançar a figura do casamento dentro dessa esfera. Então a gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, é que o motivo de casar não é nenhum outro primordial, amém?
do que cumprimento de um propósito para Deus. Então, a primeira coisa aqui, casamento é propósito. Qual é o propósito do casamento? Primeiro, revelar Cristo e a igreja. Olha o que ali está dizendo, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Deus, Ele separou a família para que nós, como família, pudéssemos revelar para o mundo o propósito dele a respeito de Cristo e da igreja. Segundo, o casamento foi estabelecido para gerar famílias para o projeto eterno de Deus. Lembra quando ele faz o homem e a mulher, ele diz, vocês vão multiplicar e vocês vão encher a terra. Vocês vão fazer com que essa família real, essa família sacerdotal de Cristo possa ser estabelecida na terra. Esse é o projeto de Deus para a família. Então você não se casa para suprir carências, você se casa para cumprir propósito. E quando a gente entende o propósito do casamento, a gente fortalece a unidade. Em primeiro lugar, por quê? Você para de fundamentar o seu casamento na sua individualidade, na sua necessidade pessoal, e começa a fundamentar o seu casamento na esfera do propósito para Deus. E qual a diferença? Quando o seu casamento está plantado, fundamentado na expectativa, você vai se frustrar. Eu aprendi um princípio, a expectativa é a mãe da frustração. Toda vez que você deposita muita expectativa no homem, você acaba se frustrando. Então, se você casou, tipo assim, e a maioria das pessoas põe o casamento nessa condição, porque a expectativa dele era ter alguém que entenda ele ou ela, né, é ter alguém que vá suprir suas necessidades e vai compreender seus problemas. Então você casa e você tem várias expectativas no seu marido, você tem várias expectativas na sua mulher, e o que sustenta, o que fez você entrar nessa relação não foi um propósito, foi um suprimento de uma expectativa. Isso não vai acabar bem, porque uma hora ou outra as expectativas não serão supridas. Mas quando o seu casamento está no terreno do propósito, independente do suprimento da expectativa, a relação permanece fortalecida, porque ela não está fundamentada nas necessidades individuais de cada um, ela está fundamentada num propósito que é muito mais para Deus do que para os cônjuges. Quando eu me casei, o pastor me deu a seguinte palavra: Fabrício, cuide para que a Débora ame mais a Deus do que a você. Essa é a garantia que você vai ter ela para sempre. Débora, cuide para que o Fabrício ame mais a Deus do que a você, porque dessa maneira você vai ter ele para sempre. Porque nós aprendemos que o casamento precisa ser, em primeiro lugar, um propósito para o Senhor. E aí, quando eu entendo que o casamento é um propósito para Deus, os problemas e defeitos do cônjuge falam mais baixo do que o propósito da relação. Eles existem, os defeitos, e nós vamos ter que corrigi-los, e nós vamos ter que aprender a lidar com essas movimentações de cada um, mas a minha relação, ela está fundamentada. Então, a primeira notícia para você que quer entender o poder de uma unidade e um propósito no casamento, é você entender que você não casou para você. Você se casou para Deus. É muito bom você dizer, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. É um bom começo, mas não é nem sobre você ser feliz e nem sobre fazer o outro feliz. A expectativa maior é cumprir um propósito para Deus. E automaticamente, se eu estou cumprindo um propósito para Deus, a relação se torna melhor. Por quê? No propósito de Deus, a relação é fundamentada em aliança. E não é só sobre casamento. Aliança é tudo. Por exemplo, relacionamento na igreja é aliança. Relacionamento com pessoas que Deus uniu à sua vida é um propósito de aliança. E a aliança que está atrelada a uma intencionalidade, a um propósito, essa aliança é que protege e conduz a relação. E não o contrário. Porque a gente acha que melhorar o relacionamento fortalece a aliança. Não, a consciência da aliança é que estabelece o bom relacionamento. Pegou isso?
A gente pensa, não, a relação vai manter porque ele precisa melhorar. Se eu melhorar, se ela melhorar, a aliança vai fortalecer. Não. O propósito da aliança é que conduz a nossa vida a um relacionamento ajustável. Porque existe um parâmetro para agir e para viver como casal. Existe um propósito para cumprir. Quando você está agindo na sua família por um propósito, você não abandona uma relação por motivos fúteis. Porque você entende que você está atrelado a um plano maior. A maioria, por que precisamos falar sobre isso? Porque hoje, querido, virou normal. Separação dentro da igreja. Tem pastores, depois de pastores, no terceiro casamento. E ele posta foto com a terceira esposa. E um monte de comentário de crente embaixo, dizendo, é isso aí, pastor, o que vale é ser feliz. Assinado Satanás. Né? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo comentando nessa publicação. Eu fico pensando nisso, sabe? Não é normal, amém? Não é normal. E aí usam uma palavrinha, separou, incompatibilidade de gênio. Nossa, que nome bonitinho que deram para individualismo, que deram para egoísmo. Não, eu separei porque nós não somos. Querido, uma vez o irmão chegou para mim assim, pastor, falou assim, pastor, eu vou me separar. Vim pegar seu conselho que eu vou me separar. Eu falei assim, você vai se separar, mas por quê? Ele disse, não, é porque quando eu casei, eu não amava ela. Eu falei, entendi. Você veio buscar um conselho, a palavra aqui para... Então vamos na palavra. O que está escrito aqui? Amai a vossa esposa. Então, meu amigo, Deus não mandou você casar com quem você ama, mandou você amar com quem você casou. Então vai que é tua, Tafarel! Ele olhou assim para mim e falou, esse pastor é meio louco. Mas eu acho que deu certo. Eu não sei para onde ele está, mas eu acho que deu certo. Porque a gente quer arrumar pretextos para desfazer algo que é um propósito para Deus. Eu sei que existem casos e casos, e requisitos. Não vou nem entrar nesse parâmetro. Mas o que acontece? A maioria das pessoas se separam porque elas casaram sem entender o propósito da relação. Elas só quiseram um plano pessoal. E deixa eu te dar um contexto histórico para você entender de onde que vem isso. Na época dos nossos bisavós, tataravós lá, existia divórcio tanto igual existe hoje? Não existia. Por que não existia? Porque a mentalidade, a maioria das coisas começa com a mudança de mentalidade. A mentalidade dos antigos, no quesito família e casamento, da sociedade em geral, independente de religião. A sociedade antiga acreditava que o casamento era um sacramento divino. Era algo sagrado. Independente de religião, o povo antigo acreditava que existia algo sagrado no casamento. E que ele era sagrado e que ele era para uma melhor sociedade, para melhor criação de filhos. Então, quando uma pessoa antiga entrava num casamento, a consciência dela eu estou num propósito, eu estou em algo sagrado, eu estou em algo para ser melhor essa sociedade, eu estou em algo para criar os filhos da melhor maneira possível. Então ela entrava na relação com essa perspectiva. Por isso não se separava. Acontecia casos, mas a maioria das pessoas estavam atreladas no casamento como um propósito para Deus e para melhorar a sociedade. Ou seja, o casamento era algo muito maior do que a necessidade pessoal de cada um. Mas no iluminismo, se você estudar um pouquinho de história, você vai entender que houve uma mudança de paradigmas mentais dentro das pessoas. A liberdade de expressão, seja livre em muitas coisas. E o iluminismo ele começou a mudar esse conceito de casamento. O conceito de entre num propósito para a melhor sociedade, entre num propósito para algo sagrado, a mentalidade era não, agora casamento é o seguinte, você precisa escolher alguém que te satisfaça pessoalmente, emocionalmente e sexualmente. O iluminismo foi trazendo essa ideia e a sociedade foi absorvendo essa ideia. E a partir de então, é assim que as pessoas entram numa relação. Elas sempre estão à procura de alguém que vão satisfazê-la emocionalmente, pessoalmente e sexualmente. E quando elas entram na realidade da vida em família, elas começam a se perder.
porque esses suprimentos emocionais, pessoais e sexuais nem sempre acontecem como elas esperavam. Então, o que a nossa vida com Deus precisa resgatar? O propósito da relação. E trazer o casamento de volta para onde ele deve estar. Num fundamento chamado Cristo e a igreja. Ou seja, você não se casou para você. Você se casou para Ele. E quando o seu casamento é para Ele, você não tem só os deveres da relação, mas você absorve também os direitos legais da natureza do reino de Deus para a sua casa, para a sua relação. Deus, quando foi fazer o homem, Ele falou assim, a Bíblia diz que Ele criou, mas depois diz que Ele formou Adão. E a Bíblia diz que depois de formar Adão, Ele coloca o homem para viver num Éden, com a sua mulher. Você pode olhar a ordem disso lá, Ele forma o homem e depois a realidade do Éden, do homem e da mulher entra. A palavra formar ali no hebraico é modelar, segundo o molde do Criador. Ou seja, Deus modelou o homem como Ele queria, e como ele estava modelado segundo o molde de Deus, Deus deu um Éden para ele viver com a esposa. Eu quero dar uma palavra para você, marido, aqui nessa noite. Se você deixar Deus te modelar como Ele quer, Ele vai dar um Éden para você viver com a tua mulher. Assim era no princípio. Quer ver? Põe aí Mateus 19. Vamos fundamentar um pouquinho mais. Os fariseus, verso 3, pode ser o verso 3. Os fariseus foram interrogar Jesus a respeito do casamento. Alguns fariseus aproximaram dele para pô-lo em prova e perguntaram: é permitido o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Olha a conversa do fariseu: separar sem motivo. Ok? E Jesus respondeu: vocês não leram que do princípio, olha esse termo aí, ó. Vocês não viram como era no princípio? Jesus responde isso para eles. O Criador os fez homem e mulher. Pode continuar. E disse: por essa razão o homem deixará seu pai, mesma coisa e tal. Verso 6. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Verso 7. Então eles perguntaram de novo: então por que Moisés mandou dar uma certidão, uma carta de divórcio, e mandar e repudiar a esposa? Por que Moisés fez isso? Olha o que Jesus responde agora. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não era assim Ele volta no princípio de novo. Já parou para pensar que Jesus está empurrando as pessoas a entenderem o padrão do casamento? Volta no princípio. Olha o que eu criei para ser. Jesus, e eu acho interessante que ele frisa 2 vezes esse termo, como era no princípio. No começo ele responde: vocês não viram como era no princípio? Aí eles rebatem: mas Moisés mandou, mas não era assim no princípio. Jesus está mandando, olha o princípio. Para que Deus criou? Para que essa unidade expanda o reino e o governo de Deus sobre a terra. Forme famílias, segundo o modelo do projeto eterno de Deus. E como que Deus fez no princípio? Vamos falar um pouquinho do segundo ponto aqui. O primeiro, então, é entender o propósito do casamento, é a maior fonte de fortalecimento da unidade. Segundo, é entender os papéis dentro da relação. Como que era no princípio? Deus cria o homem, a palavra homem ali é Adão, né? Traduzido como homem completo, ou pleno, vamos dizer assim. Porque assim Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança no Senhor, e a gente vê o livro de Coríntios trazendo Cristo como o último Adão, essa plenitude, para cumprir o que Deus quis desde o início. E dentro desse homem pleno, Deus põe ele para dormir e tira de dentro desse homem a sua mulher. E eu acho interessante que talvez você, mulher, pode não perceber, mas se o casamento de vocês se ajustarem segundo a esse parâmetro, tudo que você precisa para viver nesse propósito para Deus, você vai extrair de dentro do teu marido. Era o desejo de Deus que as mulheres se alimentassem de um homem completo. Mas como é que estão os homens hoje? Será que nós, como homens, estamos nos colocando de forma plena para Cristo, para que dentro de nós seja extraído alimento para a formação de uma mulher plena? Eu aprendi uma coisa: Deus não te deu uma esposa, Deus te deu uma mulher
Esposa é o que ele está formando com o que arranca de dentro de você. Meu Deus. Olha aí, Deus te deu uma mulher, e a partir desse material, Cristo em nós, Ele está formando a esposa. Só que a gente não entende a responsabilidade que o homem tem dentro da relação. E aí a gente entra no maior problema social que a gente vive hoje, a omissão masculina. O feminismo não é o câncer da sociedade. O feminismo é a tentativa de colocar um band-aid num câncer. O câncer é a omissão masculina. Homens fora da sua posição, fora de como Deus criou para ser, fora de um projeto estabelecido por Deus. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que a troca de papéis está quebrando a unidade das relações. Nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres, ou melhor, os homens estão cada vez menos homens, e as mulheres estão cada vez mais homens. É ou não é verdade? Esse dia eu fui visitar uma família, aí bati na porta lá e saiu a mulher. Ei, o pastor chegou aí, ó, para aí, ó. Ei, pai, pastor, ei. A mulher. Aí eu entrei na casa e fui cumprimentar o varão, deitado no sofá. Pai do Senhor, irmão. Ele, Pai do Senhor. Eu falei, meu Deus, tem um negócio estranho aqui nesse negócio. Né? Esse é um exemplo, é um exemplo bobo, mas é uma realidade. Parece que há uma ação espiritual que vai diminuindo a figura masculina. Quer ver uma coisa? Qual é a figura religiosa da nossa nação? Uma mãe com o menino no colo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cadê o pai? A gente não percebe que nessas leituras espirituais ao longo dos anos, já existe uma força estabelecida de principados e potestades que vai diminuindo a figura do pai, diminuindo a figura do homem, diminuindo a figura do marido, vai a feminilidade crescendo dentro dos homens. Eu não estou falando nem de ideologia de gênero aqui não, estou falando de uma ação espiritual que ao longo dos anos perpetua. E a mulher grande e o filho pequenininho na imagem. Isso é muito forte. Você quer ver uma coisa? Se você pedir para um menino, pedisse, né, há 60 anos atrás, pedir para uma criança, desenha um homem. Como é que ele ia desenhar? Um cara forte, barbudo, com calo na mão, sei lá, pegando um machado. Agora, você pega a modernidade hoje, desenha um homem. Vai desenhar uma calça do Zezé de Camargo e Luciano? Coquinho samurai, tem alguém aí, não? Mas, e se tiver, não tem problema. É só para você entender. Eu já falei, né? Mas eu vou explicar por que eu usei esse exemplo. Tem algum problema com a calça apertada, igual a que eu estou usando, pastor Mário? Não. Tem algum problema com o coque samurai, com o cabelo? Não. Mas o que eu quero observar nisso? Que aquilo que era característica de homem, cada vez mais está sumindo dos homens. E isso acontece com as mulheres também. Eu entendo, isso aqui não é um culto de doutrina de vestimento. A modernidade chegou, nós podemos botar uma calça justa, podemos usar um cabelo. Não é pecar, não é errar, nada a ver, nenhum problema com isso. Quem me dera ter um coquinho samurai. Senhor, eu ia agradecer por ele. Mas o que eu quero que vocês entendam é que já existe uma ação espiritual que vai afeminando o homem aos anos e vai masculando as mulheres. Prestem atenção nos próximos anos, as obras dos estilistas vai ser cada vez mais projetando roupa de homens para mulheres e roupa de mulheres para homens. É uma ação, nós estamos falando algo forte aqui, porque nós precisamos entender que normal, nós vamos viver a modernidade, mas isso não pode mexer nas nossas características dentro da nossa vida familiar, aonde começa a inversão de papéis, aonde o homem que deveria assumir algumas responsabilidades, na maioria das vezes a mulher está segurando a casa nas costas. Quer ver? Vamos trazer isso para dentro da igreja. Nas igrejas locais tem nomes para ministérios de oração, né? Intercessão, círculo de oração. Cada denominação trabalha de um jeito assim, né? E quais a maioria dos líderes desses ministérios são o quê? Homem ou mulher? São mulheres. Por quê?
Não que não possa ser, mas porque não tem homem para orar. Está entendendo? A gente acredita que a igreja ora, né? Mas só para vocês entenderem o contexto, um pastor esses dias foi fazer um evento, uma igreja de 5.000 membros. Primeiro era com as mulheres, depois no outro dia com os homens. Ele entrou no auditório com 2.000 mulheres, a glória de Deus invadiu aquele evento, foi glorioso. No outro dia ele falou, vai ser loucura com os homens, nós vamos levantar homens de guerra. Quando ele entrou para ministrar, tinha 40 homens. Nós estamos assim meio que no milagre lá em Cruzeiro, que pela primeira vez nós fizemos um retiro, e dos homens teve mais inscrito que o das mulheres. Falei, meu Deus, é um avivamento. Está acontecendo. Porque há uma disfunção no papel do homem. Deus colocou essa responsabilidade de governo, de segurar o tranco, de assumir essa postura, mas os homens estão sendo omissos. E aí vem a tríade. As mulheres começam a ser controladoras e os filhos começam a ser rebeldes. Homens omissos, mulheres controladoras e filhos rebeldes. Um se alimenta do outro. Jezabel só se move onde tem Acabe. Vamos fazer uma campanha lá, Acabe com os Acabe. Amém? Isso destrói a unidade relacional do casamento, inversão de papéis. Quando Deus cria a mulher, Ele dá a descrição, far-lhe-ei uma ajudadora. Agora, esse é um tema polêmico quando fala de autoridade do homem sobre a mulher, né, em dias como o de hoje, porque as pessoas pensam que a autoridade do homem é para falar assim, eu sou o cabeça, vai buscar um copo d'água para mim. Não, isso é um cabeção. Não é sobre isso. A autoridade do homem é para morrer por ela. A autoridade do homem é para conduzir a casa ao propósito de Deus, para ser protetor, provedor, aquele que protege, provê e promove. A autoridade do homem é muito mais a favor da mulher do que sobre. É sobre, mas é muito mais a favor, é para conduzi-la, é para protegê-la, é para cuidar da casa. Mas a inversão, muitos homens querem usar dessa autoridade para não assumir suas responsabilidades e colocar essas responsabilidades sobre as mulheres. Agora, por outro lado, com a omissão masculina, aumenta então esse poder de controle feminino, onde entra o feminismo, essas coisas todas. E a gente vê o que deveria ser uma construção coletiva, a gente vê uma competição dentro de casa. A mulher ganha mais e ela começa a sufocar aquilo que o homem carrega. A gente pegou firme com os homens, agora tem que pegar as mulheres também. Amém? Um dia eu estava vendo um documentário sobre louva a Deus. Já viu esse inseto, louva a Deus? Eu estava vendo lá, louva a Deus. Eu falei, nossa, esse inseto é crente, porque olha o nome bonito, louva a Deus. Não é inseto bonito o nome e tal. E eu olhando o documentário, daqui a pouco, ele falando assim, e na hora do acasalamento, depois do acasalamento, o louva a Deus fêmea come a cabeça do louva a Deus macho. Eu falei, meu Deus, que inseto jezabélico, perigoso, porque cabeça fala de governo, né? E aí eu ali assistindo o documentário, veio a direção de Deus no meu interior, mente de pregador, filho. O Senhor falando, assim é na minha igreja, filho. Tem muita mulher que é louva a Deus na igreja, mas em casa come a cabeça do marido. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Tem os dois lados, mas para mim, o pior, o que mais causa essa disfunção, começa pela omissão masculina. Aonde está o Davi que deveria estar na batalha? Está lá no terraço vendo Batseba tomar banho. Aonde está o Sansão? Está ali no quarto de Dalila brincando. Querido, hoje, na sociedade, uma menina, não vou lá menina, desculpe, uma mulher com 22, 21, 22, 23 anos, está saindo da faculdade, pensando em mestrado, pensando em doutorado, projetando coisas para ajudar na igreja, e o homem nessa mesma idade está grudado na barra da saia da mãe, viciado, campeão de Free Fire. É uma realidade, nós estamos vendo isso de uma forma imensa, principalmente nas cidades grandes. Homens que já deveriam estar sendo gerados para grandes propósitos, estão ali, e as mulheres.
há uma inversão de papéis. Só que entenda a autoridade do homem sobre a mulher. Coríntios vai dizer isso. Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Mas essa autoridade, eu no meu livro até escrevo sobre isso, não é desse jeito de imposição. É como um avião. Imagina uma viagem, como se o marido fosse o piloto. E como é que funciona essa realidade do papel de cada um no voo? A mulher, o marido é o piloto, mas a mulher não é aeromoça. Cafezinho, suco. A mulher é copiloto. Ela conhece a cabine, ela entende o plano de voo. Ela tem responsabilidade para com a tripulação também. E se o piloto dormir, ela sabe segurar a aeronave. Se nós como família entendermos os papéis e o homem assumir a responsabilidade de piloto, quem presta conta para a torre você já sabe quem que é, né? Quem presta conta para a torre é o piloto, mas a copiloto está do lado o tempo todo, ela entende o plano, ela sabe, eles trabalham juntos, e a tripulação, que são os filhos, estão debaixo da responsabilidade, eles anunciam, eles explicam, eles têm zelo para com aquilo. Quando há turbulências, eles sabem agir, eles sabem dar instruções, aperta o cinto, a casa está passando por uma turbulência, eles estão trabalhando junto. Muitas das vezes o copiloto puxa o microfone para falar junto com a tripulação. Nós precisamos entender os papéis dessa maneira, porque isso vai fortalecer o poder da unidade. Não há competição, querido. A competição na Bíblia acontece quando um casal deixa o jardim, um irmão mata o outro. A competição começa na família quando alguém dentro da relação começa a deixar a primordial, que é a presença de Deus. Então, primeiro, entender o propósito do casamento. Segundo, alinhar os papéis. Isso fortalece a unidade como nunca. Eu gosto de dar o exemplo da patinação no gelo. Casais que, já viu aquelas competição de casais de patinação no gelo? Patinação artística que chama, né? E geralmente são casais mesmo, marido e mulher, que estão ali. Nas Olimpíadas, se eu não me engano, tem essa modalidade. Eles têm que dançar com músicas e fazer manobras e acrobacias. Mas eu comecei a olhar e eu comecei a perceber que o que mais dava ponto para o casal não é quanto o homem era bom no patins, nem quanto a mulher era boa no patins, mas é quanto os dois sincronizavam os seus movimentos. Não é o quanto cada um era bom, mas quanto os dois eram sincronia. Quando a dança, eles davam mais ponto para a sincronia do casal do que para a habilidade individual. Alguém está entendendo isso aqui? O que constrói uma relação saudável, uma unidade forte, não é o quanto você, maridão, é bom, o quanto você trabalha e paga as contas, o quanto você, mulher, cuida bem da casa ou trabalha também, ou o quanto vocês você é bom na oração, não. A questão é o quão vocês estão sincronizados. De fato, dentro de uma construção corporativa, coletiva. Agora, o interessante é que a mulher, por ser mais leve no patins, parece que ela tem mais mobilidade do que o homem, já viu? Eu já vi assim, a mulher gira para lá e tal, né? E faz uns negócios e ele fica lá, na posição, né? E ela vai, só que eu percebi uma coisa, por mais que ela possa se movimentar com mais intensidade, o final do movimento dela é o braço do marido. Eu quero liberar essa palavra aqui nessa noite. Você vai trabalhar, mulher, você vai ensinar, você vai profetizar, você vai se movimentar, mas você tem um braço para se amparar no final de cada um dos seus movimentos. Eu vou dizer uma coisa para você, homem, se prepara, porque a sua mulher pode fazer muitas coisas, ela pode ter muitas movimentações, mas você é um porto seguro, você precisa ser um lugar onde ela descansa quando ela chega, onde ela descansa depois dos seus movimentos. Assim é a autoridade no casamento. Assim é a aliança dos papéis. Não há problema a mulher se movimentar mais. Não há problema nisso. Não há problema, eu conheço casamentos onde a mulher tem mais visibilidade do que o homem. Mas ela é submissa a essa causa coletiva. E a casa é construída dentro de um ambiente saudável. Agora, o mais lindo no patins é que a manobra que mais dá pronto, que todos os casais têm que fazer,
é quando o homem levanta ela para o alto. Já viu assim? Ela faz um giro e tal, e ele pega e... Porque o final do movimento da mulher é o braço do marido, mas o final do movimento do casal é Cristo em nós, a esperança da glória. Quero liberar uma palavra para você, homem. Levanta sua mulher para Cristo. Amém? Ela é tua, Senhor. Antes de ser minha, ela é tua. Eu vou cuidar. Por isso a Bíblia diz: amar a vossa esposa como Cristo ama a igreja. Sabe o que eu sinto aqui nessa hora? Existe um zelo descendo sobre os homens, de zelar por essas mulheres, de cuidar elas como se fosse, a Bíblia fala como um vaso mais frágil. Sabe aquela pérola, aquela coisa preciosa que você tem preocupação que aquilo quebre, você cuida o máximo, você protege, você está atento, você está olhando. Eu quero liberar isso aqui. Você vai perceber os sentimentos da sua esposa. Recebe isso do seu espírito. Durante o dia a dia você vai saber quando ela precisa de você. Você vai perceber como ela está. Esse zelo sobre os homens de proteção, de cuidado com as suas mulheres. Aleluia. Esse é o alinhamento dos papéis. Quando a gente começa a ver a casa se ajustando. Eu tive uma experiência com a minha esposa e com meu filho, há uns anos atrás. Meu filho maior, na época ele tinha uns 5 anos. Hoje já está indo para 12. E eu lembro que naquela semana, o Senhor, eu estava em uma busca assim, incessante no Senhor, sabe? De jejum, de oração. Sabe, entendendo como um homem dentro daquela casa, que eu precisava assumir uma postura de receber do Senhor a direção para os próximos dias e talvez anos para a nossa casa. Então eu mergulhei, cara, e fui no Senhor, e eu estava ali totalmente imerso, como alguém que diz: Senhor, o que o Senhor quer para a nossa casa? Senhor, eu me coloco aqui na brecha, eu me coloco na frente, me mostra, se tiver uma batalha contra a nossa casa, eu me ponho aqui na frente, a primeira espadada quem leva sou eu. Senhor, fala. E eu fui orando e buscando, e o Senhor deu uma direção. E quando Ele me deu essa direção, eu fui comunicar para minha esposa, porque a construção é coletiva. E a minha esposa, eu não me lembro bem claramente as coisas que a gente ia ter que fazer, mas eu lembro que gerou um impacto muito forte. E a Débora falou assim para mim: amor, vai ser difícil isso, mas eu reconheço que você carrega em Deus. Se Deus falou isso com você, nós vamos fazer isso juntos. Ela se posicionou num lugar de auxílio, dentro daquilo que estava sendo recebido da minha parte, por estar assumindo uma responsabilidade sobre as ações que estavam vindo contra aquela casa e sobre as direções que Deus queria dar para a nossa casa. Na mesma semana, eu chego em casa um dia, a minha esposa está com meu filho, ele tinha 5 anos, ele estava no banheiro, assim, penteando o cabelo, alguma coisa assim, e ela estava falando com o meu filho sobre a obra de Jesus, pregando para ele o evangelho e se falando. O meu filho começou a derramar lágrimas dentro de casa e chorar. E ele falou assim: mamãe, enquanto a senhora falava, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. Foi a primeira experiência do meu menino. Hoje ele já é batizado e está ali assim, firme no Senhor. Mas ele teve a sua primeira experiência espiritual naquela mesma semana que houve um ajuste da minha parte na responsabilidade de casa, o auxílio da minha esposa dentro daquilo que Deus estava falando. E ele se tornou um receptáculo da presença do Espírito Santo. E o Senhor me deu uma palavra naquele dia, eu quero entregar isso para você como família aqui nessa noite. Homens que se posicionam dentro da sua responsabilidade de governo dentro de casa. Mulheres devotas a Deus, que ouvem ao Senhor e cooperam com aquilo que Deus está edificando na vida da sua casa, vão gerar filhos receptores da presença do Espírito Santo de Deus. À medida que vocês colocam o casamento no propósito e alinham os papéis, os seus filhos começam a se tornar receptores espirituais. Eles vão começando a ter experiências com Deus e vocês vão ver isso. E às vezes a gente não sabe o jeito que Deus vai fazer, porque eles continuam sendo crianças, os mais pequenos, né? Mas eles estão vendo, eles estão absorvendo o posicionamento do ambiente. Os nossos filhos estão vendo. E espiritualmente tem coisas que eles nem entendem, mas eles absorvem
Quando um casal entende o propósito e alinha os papéis, os filhos começam a ser nutridos nessa condição. Aleluia. Eu desejo a sua casa vivendo essa realidade. Eu desejo a minha casa vivendo essa realidade. Porque quantas vezes eu tive que ser ajustado dentro desse processo. Outra vez fui fazer um propósito de oração com a minha esposa. Todos os dias nós vamos na viração do dia, meu amor. Vamos subir um lugar alto, na viração do dia, e vamos orar juntos. Pensa num negócio bom isso. Né? E a gente deixava, na época a gente tinha só os dois, né, amor? Só tinha o Isaac e a Sara, eles eram pequenininhos. Agora eu tenho o Josué. Aí deixava eles rapidinho, vamos lá. Aí eu subia no monte para orar com a minha esposa. Coisa bonita. Aí um dia desse eu fui orar com ela. E sabe aquele dia que você está espiritual, uau. Sabe? Era eu nesse dia, cheio de espiritual. Eu estava lá, Senhor, xarabacantarabara, orando. E, Senhor, eu te amo. Aleluia, lagriminha descendo assim perto. Senhor, obrigado pela tua vida. E xarabarara, agora que eu estava no ápice. O Senhor falou no meu espírito: peça perdão para sua esposa. A lagriminha voltou para dentro do olho assim, ó. A lagriminha falou: isso aqui é problema, se resolve esse negócio aí. No ápice da minha busca, o Senhor me vem com um negócio desse: peça perdão para sua esposa. Deus vai falar com alguém aqui agora, hein? Peça perdão para ela, porque você está acelerando ela, você está querendo colocar ela na sua medida. Você está forçando ela, você está querendo fazer as coisas, você tem boa intenção, mas você não está percebendo que você está colocando seu peso sobre ela. Eu falei: meu Deus. A lagriminha sumiu, evaporou. E eu olhei para ela no alto daquele monte ali, com o carro parado, a gente parou num lugar nesse dia. Eu falei assim: amor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou colocando meu ritmo sobre você, eu não estou percebendo a sua medida. E a Débora ali, quebrantada também, né? Falou: me perdoa também. Ela inventou uns negócios para pedir perdão lá. Mas na minha opinião, aquele foi um tempo que Deus marcou a nossa casa. Depois desse ajuste, o Senhor começou a me enviar para as nações. Deus não envia você, pregador, Ele envia a sua casa. Aleluia. A casa ajustada como um ambiente de envio. Agora vai, filho. Você deu um pulo no seu relacionamento, você está percebendo, vai, agora, e sempre quando eu vou, ela vai comigo, indo pessoalmente ou não. Minha esposa é a maior pessoa que me apoia dentro dessa movimentação. Tudo, ela está comigo. Eu chego, ela que faz a minha mala, ela que compra passagem. Eu não sei mexer com esse negócio. Ela faz a mala, compra passagem. Quando ela faz a mala rápida, acho que ela está querendo que eu tire uns diazinhos. Porque eu sou chato, gente. Você está vendo que eu pregar bonitinho, mas eu sou chato. Se eu ficar muito tempo em casa, a minha esposa fala assim: amor, você não quer fazer uma agendinha, não? Mas eu sou. Se você perguntar para ela quem é o Fabrício, ela vai falar assim: é difícil, mas é um homem de Deus. É que eu pago bem para ela fazer essas coisas. Outro dia eu estou em Volta Redonda pregando. Aí um pastor me procurou depois do culto e falou assim: pastor, rapidinho, me perdoa, rapaz, perdi uma boa parte da sua palavra aqui. Eu falei: não, normal, pastor, estava fazendo, né, trabalhando aí alguma coisa. Ele: não, é que eu fiquei olhando para sua esposa. Eu falei: E calma, pastor, calma. Era um senhorzinho assim, simpático, maravilhoso. Ele falou assim: não, é que eu fiquei impressionado com o jeito que ela ficava enquanto você ministrava. Ela notou o que você pregou, ela se quebrantou com a sua mensagem, ela vibrou com o que você falava. E eu comecei a me quebrantar naquele dia. Eu falei: meu Deus, ainda tem alguma coisa na minha vida. Porque se a minha esposa ainda recebe daquilo que eu faço como igreja, porque de fato ainda está notando aí, amor? Essa ela nem precisa notar, ela sabe até pregar, né? Isso precisa ser um termômetro para nós. Senão a gente entra naquela condição: Naamã era herói de guerra, vírgula, porém leproso. Lá fora, com a armadura, quando chega em casa, a lepra. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que nesse texto, Naamã tinha uma lepra, mas ele também tinha uma esposa. E a esposa não abandonou ele na lepra, porque quem tem que sair é a lepra e não o marido. Recebe essa palavra: quem vai sair é a lepra e não o casamento. Nós vamos nos posicionar para que a lepra saia da casa e não a casa saia do plano de Deus.
Aleluia! E para a gente finalizar o último ponto, até fechei a Bíblia, mas deixa fluir aqui. Então, como eu fortaleço? Entendendo o propósito da relação, alinhando os papéis. Mas nada disso vai ficar por si só na informação. Precisa a vivência prática. E essa vivência prática vai ser sempre nutrida com perdão e com perseverança. O perdão e a perseverança é uma das maiores fontes de proteção da unidade do casal. Olha, casamento é uma união de dois grandes perdoadores. É uma união de dois grandes renunciadores que decidiram abrir mão de um plano pessoal para viver uma obra que é muito maior que ele, que o defeito deles e que qualquer coisa. São duas pessoas imperfeitas unidas num Cristo perfeito para algo muito maior do que os seus projetos individuais. Querido, guarda essa palavra, perseverança. Isso não serve só para casamento, serve para tudo. A marca registrada dos homens que marcaram seus dias de Noé, dias de Abraão, a marca registrada desses homens era a perseverança, de continuar caminhando com aquilo que Deus tinha proposto, mesmo diante de intempéries, problemas, circunstâncias. Tem momentos na sua vida que o seu dinheiro não serve de nada se não houver perseverança. Tem momentos na sua vida que o seu conhecimento não serve para nada se não houver perseverança. O que é perseverar? É continuar mesmo cansado. O que é perseverar? É continuar mesmo doendo. É continuar mesmo chorando. Salmo 126 diz: aqueles que iam andando e chorando para fazer o plantio. Como que eles iam? Chorando, mas andando. Você pode até chorar, o que você não pode é parar. Chora, mas vai andando, vai semeando. O fim do texto diz: os que foram plantar chorando, voltaram colhendo com alegria, com os feixes nas suas mãos. O fruto da perseverança é a conclusão alegre. O processo é doloroso. Querido, Deus não prometeu uma viagem segura, mas Deus não prometeu uma viagem tranquila, mas garantiu uma chegada segura. Amém? A porta é estreita, o caminho é apertado, mas a chegada é perfeita. Provérbios 4,18 diz que o resplandecer, as veredas do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até que se torne um dia perfeito. E a perseverança vai nutrir isso. Quantas pessoas, querido, eu conheço pessoas que perdoaram traições, que inclusive é um requisito bíblico, que a Bíblia fala, não repudie, a não ser em casos de adultério ou relação sexual ilícita, mas decidiram perseverar e Deus fez uma obra grande na família. Sabe, o perdão é a chave que abre a porta da possibilidade da convivência. O perdão, ele possibilita a relação. Quando você perdoa, você está libertando um prisioneiro e descobrindo que esse prisioneiro era você. Perdoar é reconhecer que só Deus pode julgar. Quando você não perdoa, você sentencia a pessoa. Não traga essa palavra só para o casamento agora, traga para tudo. Eu sinto que tem pessoas que precisam perdoar outras pessoas aqui, não só o marido e a esposa. Mas o perdão é semear misericórdia, graça e amor. Perdoar é fazer com o outro o mesmo que Jesus fez com você. Quando você não perdoa, você está sentenciando a pessoa dentro de você. Só que só quem pode julgar é Cristo. Tem muita gente que começa bem e termina mal. Mas tem muita gente que vai começar mal e vai terminar bem. Perdoar. Quem não perdoa se torna prisioneiro do passado. Exclui todo o potencial de mudança e crescimento. Entrega o controle das emoções ao inimigo e sofre a consequência dos seus erros. Vou repetir isso. Quem não perdoa se torna prisioneiro do passado, entrega o controle das emoções ao inimigo, exclui o potencial de mudança e crescimento e sofre os danos de um coração amargurado. Hebreus 12:15 diz que a raiz de amargura brotando perturba e contamina. Perturba você e contamina a casa. Então nós precisamos liberar o perdão.
Aleluia. Libera. Libera. Um dia estudando sobre perdão, eu vi que nas embarcações a vela em algumas regiões, já viu aqueles barcos a vela? O vento sopra, a vela enche, o barco anda um pouco mais. O vento sopra, a vela enche. Só que se a vela estiver esticada quando o vento bate, ele pode arrebentar e ele perder a sua estrutura. Então, quando a vela está esticada e o vento bate, os marinheiros, eles têm um ato de afrouxar a corda, ceder a corda. E sabe como é que eles chamam esse ato de ceder a corda? Os marinheiros chamam de perdoar. Imagina no meio da embarcação, o barco está ali, a vela está esticada, o vento vai soprar. A vela está esticada, então alguém grita no barco, perdoa! E a vela cede, o vento sopra e o barco anda. Então a vela estica de novo, o barco precisa entrar numa outra etapa. E a vela está esticada e o vento bate, os marinheiros gritam, perdoa! E o vento sopra, enche a vela e o barco anda. João capítulo 3, verso 8 diz, o vento sopra para onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai, assim são os nascidos do Espírito Santo de Deus. Querido, o vento é o Espírito Santo soprando sobre a sua casa e querendo levá-la para um novo estágio profético. E Deus está dizendo, perdoa, porque eu quero colocar a sua casa num outro nível. Perdoa. Perdoa. Perdoar é arrebentar a corrente do orgulho com a força do amor. Só quem tem a natureza de Cristo, só quem tem Cristo crescendo em você, é capaz de olhar suas feridas, olhar aqueles que fizeram as feridas e dizer, Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O perdão e a perseverança sempre vão nutrir a casa. Eu encerro dizendo, guarda essa frase, um casal, uma casa e uma causa. Eu vivi essa realidade na vida dos meus pais. Eu fui o último convertido da minha família. Eu era usuário de crack. Eu conhecia, sabe essas Cracolândia? Então, eu já conheci Cracolândia. Já perdi muitos amigos por causa da droga. Então, tudo começou com a minha irmã mais nova, que foi num retiro, se entregou a Deus, entregou a Cristo. E eu lá na droga, meu pai todo desregulado na droga. Só que meu pai não era viciado, compulsivo. Sempre trabalhava, mas fazia uso também. Minha mãe em depressão. Cristo começa a entrar na casa. E agora os meus pais se convertem. E eu ali na droga. O meu pai tinha traído a minha mãe. O casamento deles estavam praticamente separados. Ela decide perdoar ele. E ela decide agora viver de novo com ele. Meu pai, eu começo a ver meu pai orando em casa, de joelho dobrado, agradecendo a Deus pelas coisas. Agora minha mãe está servindo a Deus. Um casal, uma casa e uma causa. Eles alinharam a causa, mas eu estava na droga. E um dia que eu não conseguia parar, eu via minha família transformando e a compulsão era forte. Eu decidi que eu ia tirar minha vida. Eu ia morrer de overdose. Sabe qual era a minha expectativa de vida? Hoje eu estou aqui falando de Cristo para a nossa família, mas a minha expectativa de vida era levantar 100 mil reais num estelionato e fumar tudo em crack. Esse era o meu plano. Eu trabalhava com facilidade de coisas bancárias. Falei, quer saber, eu não consigo mais viver, eu vou levantar um dinheiro, que fazer um negócio aqui, e vou fumar tudo e vou morrer. Era esse o meu objetivo. Mas do outro lado tinha um casal, uma casa e uma causa. E foi numa noite de quarta para quinta-feira, que eu já estava 3 dias virado usando droga, já não tinha mais nada, força física, minha mão começou a formigar, a perna começou a formigar, eu comecei a vomitar compulsivamente, e não saía nada, porque eu estava 3 dias sem comer. Início de overdose. Mas naquela noite tinha um casal, dentro de uma casa, de joelho dobrado, orando por uma causa. Meu pai e minha mãe dizendo, Senhor, nós não sabemos aonde está o Fabrício, mas os seus olhos percorrem toda a terra, meu Deus. Traz o Fabrício de volta. Um casal que alinhou uma causa.
Agora uma oração sobe. A primeira experiência que eu tive foi Deus falando comigo no início de uma overdose, no meio de um mato, numa madrugada de quarta para quinta. A sua história não vai acabar aqui. E agora eu estou pregando sobre casa, sobre família, em nações e lugares. A primeira nação que eu fui viajar no envio apostólico, antes de ser titulado, essas coisas, a primeira nação, quem foi viajar comigo foi o meu pai. Primeira nação que eu pisei. Uma vez eu usei droga com ele, no passado. E agora eu me pego, eu e ele, viajando uma outra nação, para falar do amor de Cristo, para falar do reino de Deus. Meu pai e minha mãe, quando olham, hoje eu sou pastor dos meus pais, sou pastor dos meus primos. A maior experiência que eu tive, eu fui o último, hein? E geralmente esses últimos, um dia para mim a maior experiência pregando a palavra, não foi nas nações, nas multidões, não. Foi no quintal de uma casa. Tinha 20 pessoas me escutando. Sabe quem que era? Tio, tia, avó, primos, prima, pai, mãe, todo mundo lá. E eu com a Bíblia aberta, no quintal de uma casa, pastor. E disse que profeta em casa não faz milagre, né? O ditado, mas aquele dia Deus quebrou os protocolos. Enquanto eu comecei a falar, uma unção de Deus entrou no quintal. Eu parei de falar, comecei a chorar, meus primos chorando, minha prima chorando, minha avó chorando, minha tia chorando. Eu tive primos que mudaram para os Estados Unidos, com primeira entrega a Jesus, por causa desse tempo, da palavra que foi pregada. Hoje eu pastorei meus primos, meus pais. A minha irmã é casada com um pastor. E naquela tarde gloriosa, Deus encheu aquele quintal. E sabe quem estava lá? A minha família. Sabe por que eu contei isso para você, querido? Só para dizer que Deus ainda faz milagre no quintal. Deus ainda libera porção na mesa. Deus ainda faz milagre no quarto. Deus ainda opera em aqueles que alinham a casa, o casal e a causa. E Deus mexe com toda a estrutura de uma família. Você precisa acreditar que um casamento que se aliança com o plano de Deus é resposta para toda a família. Eu quero liberar essa palavra. Cunhado, cunhada, vai procurar o que Deus está fazendo no seu casamento. Ei, aleluia. Quem sabe no fim do ano, na mesa reunida, uma unção, uma graça de Deus, na mesa de Natal, de Ano Novo, não sei. Mas é o casal, a casa e a causa, fundamentados em Cristo, que é o nosso fundamento. E sinais espirituais. Um dia, pastor, para fechar, eu orando por famílias, eu falei: Senhor, cura casamento. Eu estou vendo essa atmosfera destruindo família. Senhor, libera algo. E eu tive uma visão, em oração. Uma mesa posta, uma toalha branca, linda, estendida. E em cima da mesa um cinzeiro. Então uma mão bem grande vinha e removia o cinzeiro. E colocava uma botija de azeite e um cacho de uva. Eu disse: Senhor, o que é isso? E veio a palavra do Senhor: óleo de alegria ao invés de cinzas, em casamentos que alinham a casa e a causa para cumprimento de um propósito. Recebe isso, óleo de alegria ao invés de cinza, na mesa da sua casa. E um edredom novo no seu quarto. E esse edredom não é algo físico. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com o teu Deus em secreto, que em secreto Ele te recompensará. O seu quarto é um lugar de recompensa. Tudo bem que esse texto, o quarto pode ser muita coisa, mas eu quero que você entenda que o nosso quarto é um lugar de recompensa, e a nossa mesa um lugar de azeite e uva. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, tudo irá bem, tudo lhe fará bem, a sua esposa será como videira frutífera dentro de casa, os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, verá os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Aleluia! Casamentos na causa. Oh Senhor, feche seus olhos, vamos orar um pouquinho, fica de pé. Aleluia, aleluia. Começa a entrar nesse ambiente aqui, porque Deus está ajustando a nossa casa. Ezequias, põe a tua casa em ordem.
Neemias separou o povo por família, não foi por unção, por dom, não foi por título, foi por família que ele ordenou a reconstrução. E é isso que Deus está fazendo, Ele está alinhando famílias para construir dentro desse tempo. Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a orar nesse ambiente. Nós vamos levantar um cântico junto ao Senhor. Santo, Santo. Rio fluir, deixa soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu, é esse rio dentro da nossa casa, é esse rio na mesa, é esse rio no quarto, é esse rio, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo, nós recebemos o rio em nossas casas. Uma casa, um casal e uma causa. Eu libero sobre essa igreja local um lugar de família, uma ambiência familiar, casamentos sendo estruturados, casamento. Vai chegar crianças nesse ano, vai chegar crianças nesse ano. Aleluia. Tem uma graça familiar sobre esta igreja. Óleo de alegria na mesa. Eis que eu ponho uma mesa farta diante de vocês. Aleluia. Famílias que estão entrando nessa atmosfera vão receber recursos. Aleluia. O Senhor vai prover fartura de mesa. Tu és o nosso Senhor. Isso, esse é o lugar. Tu és. Eu vou confiar no meio. Eu vou construir minha vida. Essa é a nossa casa, Senhor. Família sacerdotal para os últimos dias, famílias eternas. Somente. Aleluia, Senhor. Santo, nós oramos por cada família aqui agora, Senhor. Nós oramos pelo poder da unidade na família agora, por meio da consciência do propósito. Enche-os com a consciência do seu propósito. Coloque o casamento no seu propósito como um todo, Senhor. Fortalece os homens aqui nesse lugar. Comitiva profética de Micaías, de Elias, de João Batista. Homens apostólicos, homens de governo. Mulheres como Ruth, que não calculam o custo e vão ser aquelas que recebem da genealogia, da vida do Filho de Deus. Mulheres como Débora, como Maria. Aquela que deseja a melhor parte, aquela que se lança. Filhos saudáveis,
Filhos abençoados, eles vão crescer em estatura, sabedoria e graça. Em estatura, sabedoria e graça. Eles vão crescer e serão flechas para as nações. Eles serão flechas para as nações. Daqui sairão flechas para a Europa. Daqui sairão flechas. Aleluia. Casa de Isabel e Zacarias. O lugar para nascer João Batista. Oh, esse é um óleo para sua família. Quando eu te contei, oh Santo, Santo, eis mais semelhante. Oh, Santo, Santo, só quero ver você, só quero ver. Eu só quero ver, eu só quero. Eu só quero ver você, eu só quero. É isso que a nossa casa clama nessa hora. Os nossos filhos clamando isso. Eu só quero ver você, eu só quero ver. Santo, ver você. Oh, xarará. E prostrar, que os fazem cantar santo. O que é? Sim, Jesus, nós cremos em Ti, Senhor. Os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Seus inimigos cairão, porque o nosso Deus é mais forte e tudo Ele pode. Ele é mais alto, o nome não há. Porque Jesus é grandioso e tudo Ele pode. Diga isso. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte e tudo Ele pode. É mais alto. Oh, e tudo. Escute, quem tem filhos pequenos, pode ser pequenos, escute. Há uma tentativa nesse tempo de ceifar as crianças. O aborto é o quê? As ideologias que estão sendo lançadas, de alguma forma a gente percebe que há um ataque contra os nossos filhos nesse tempo. Mas eu conheço esse cheiro nas Escrituras. Eu conheço. Toda vez que algo grande ia vir na terra, havia uma proposta de ceifar os filhos, as crianças. Quando Moisés ia nascer para libertar o povo, mata as crianças. Quando Jesus ia nascer para a redenção da humanidade, mata as crianças. Eu conheço isso. Mas em todas essas ocasiões o decreto chegou tarde. O que era para nascer já tinha nascido. Você que é pai e mãe, recebe essa palavra. Já nasceu e é grande.
já nasceu, já nasceu. Você vai chegar na sua casa hoje como uma casa, um casal e uma causa, e vai olhar os seus filhos e vai dizer: já nasceu, já nasceu, já nasceu. Tem gravidez chegando aí. Nós somos bons para falar essas coisas, nesses negócios aí. Aleluia. Oh, santo, santo é o teu nome. Casas proféticas para os últimos dias. Tem uma unção aqui. Aleluia. Eu vejo você com a botija enchendo de azeite para levar para casa. Então começa a entrar mais nesse ambiente. Mais de ti, Senhor.